Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos comentar os capítulos 29 e 30 da nossa leitura conjunta querida de David Copperfield. Antes da gente começar, não se esqueça de verificar se é inscrito no canal, deixar um like, um comentário sobre o que você está achando da leitura, ativar o sininho das notificações, todas aquelas atividades que vocês já sabem, chamar mais gente para ler. Ainda dá tempo? Se for um tarado, dá, ele vai Uhum. afuçar a gente. Mas a gente tá na metade agora do livro e tá cada vez melhor, né, menina? Ó, que livraço. Ah, E dá para começar, porque esse livro dá tanta vontade de maratonar que eu acho que tranquilo. e essa Basta uma coisa, o quê? basta estar Estar disposto. disposto, é. Estar disposto Esse é a palavra do dia. esses capítulos Nossa, foram tão pequenininhos, né, que tem alguns maiores, mas dá para quem quer ler mais, assim, para colocar em dia, e acho que ainda dá tempo, né. eu acredito que sim. Ou escuta as primas até aqui, aí acompanha com a gente a É, partir de agora. nossa Exato. leitura comentada. Não, não deixa de ler, pelo amor de Deus. Mas tem Bom, tem gente Malu, sempre que quer aqui facilitar um pouco, as primas estão aqui para facilitar também, né, sim. alguma coisa. O capítulo 29 da edição da Zahar chama Visito mais uma vez a casa de Steerforth. E aqui eu já trago para o tribunal da Malu como o David não ia poder ajudar. Ó, ele já começa falando que os funcionários em contrato de aprendizado não recebiam salário, Malu. Ele não tem como salvar Ele ninguém no não momento. tem como salvar ninguém, né. Mas guria, as coisas ainda vão andar muito, muito, a gente tá recém Sim. na metade do livro, né. E apesar do capítulo ser sobre visitar mais uma vez a casa de Steerforth, no início ele conta um caos jurídico dele. Então, assim, ó, Sim. eu acho que tem muito disso, assim, né, até agora, tem uma crítica ao sistema jurídico e tal, eu acho que é feito de uma forma muito legal, assim, porque ele faz esse jeito bem humorado dele, né. Ele desse jeito assim, bem humorado dele, ele mostra que o sistema jurídico é uma piada. Que tá, a gente sabe, né, mais ou menos. Mas o que eu acho mais legal, gurias, que é uma coisa que eu sempre gostei, assim, é as histórias, assim, porque atrás de cada processo tem uma história. E Uhum. são histórias interessantes, eu acho que é isso que me aproxima, né, do direito e aquele quem gosta de literatura se aproxima do direito, né, vice-versa, porque bem ou mal todos têm uma história ali dentro e com humor, com tristeza, com é a vida, né, a literatura é a vida, direito é a vida, né. Claro que literatura é muito mais divertido, mas, não querendo dar um pouquinho de folga para os meus Sim, colegas. E outra não coisa que me vamos deixa acabar com a profissão. Fica não aqui, ó, vamos, a não vamos. dica para Os quem advogados está têm que fazendo teste existir. vocacional. A Malu tá dando uma esperança. Achei bonito, Malu. Fiquei até com vontade de fazer Mas sabe quando direito. quando eu comecei a trabalhar, fazia todo sentido, porque tinha essa parte técnica e a parte de eu adoro pegar um processo, ler o que que tá ali dentro. Uhum. Gente, outra coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha é que, mais de uma vez, o chefe, futuro sogro, futuro ou provável sogro dele, fala que se a corte, se tocarem na corte, o país vem abaixo. Uhum. Então eu acho que tem isso muito, né, o judiciário às vezes, Uhum. Sim. consegue guardar segredos dos poderosos e tal, e aí, realmente, se alguém toca nas prerrogativas deles, que será? Será que chegam a tocar na corte e o país vai abaixo? Acho que não, né, a Inglaterra tá Não, lá bem Inglaterra é. ela Inglaterra, bem é. forte. Eu acho que Spoiler, ainda estão vivendo assim. é. Ai. Mas a história Mas são enfim, ele vai de falar com o chefe, porque ele vai pedir a licença, já que ele é. nem recebe, né, ele vai pedir uma licença para poder ir visitar lá. Já que a licença não vai precisar ser remunerada, porque ele não é remunerado. E ele não se opõe, né. Não, Ele Não. ele ainda diz, né, o tira ruim não se opôs também, né, que tem o É. tira bom e o tira ruim ali entre os chefes dele, os 2 em acordo deixaram ele fazer a visita de pêsames.
Mas Que aí, antes de ser visita de pêsames, ele vai passar pela casa do Stifford. mas o caso aí, só para esclarecer, são 2 funcionários da igreja, né, que tiveram uma discussão e o empurrão ali dos 2 se tornou uma ofensa eclesiástica, por isso se tornou uma. Bom, É, e aí foi pra corte, aquele que trabalha por causa disso, né? é, É engraçado, né? É tipo, tipo assim, se fosse, né, roubei uma bala, não ia ser nada, mas eu estava na calçada da da igreja. igreja, exatamente. Aí para quem é do direito dá para ver toda a coisa da competência, o que que é de cada um, né? E Uhum. aí inventam corte para tudo, e aí a gente vai fazendo essas burocracias. Mas é É. interessante. Olha, é interessante fazer um enfoque jurídico do David Copperfield. Uhum. Uhum. Mas seguindo, ele foi então, ele queria a dispensa, a licença aí dele para ir viajar, né, para ir para a casa do Stifford, e aí para depois seguir para visitar o Sr. Barks lá com a Peggot. Mas daí no caminho eles param lá na casa dele e temos aquela chata Gente, daquela mulher menina muito chata. cansativa, muito chata. Mas eu achei ela, dessa vez, Tá, espera. mais ardilosa do que chata, Sim. Uhum. né. É, Muito. Cheia das perguntas, Uhum. né, sondando, e no começo ele fala, né, as descrições de Dickens, que ele uhum, percebia que ela estava olhando o tempo todo para ele Sim. e para o Stephen, como se estivesse comparando É. e achasse iguais. E sim, ele sim. Sim. sentia aquele olhar em cima dele o tempo todo no jantar. Uhum. Mas eu acho que o Stifford, para ele sabe, ela sabe que ele tem, que ele não presta. Pô, ela era guria, Uhum. ele jogou um troço no rosto dela, deixou ela desfigurada até hoje. E ela, por eles andarem juntos, e pela desconfiança, eu acho que agora ele andou sumido uns tempos, e o pessoal acho que achava que que eles estavam juntos. Então, Aham. Que ela aí quem ela é a má fala, né: influência de quem, né? Pobre do David, né? "Faz Uhum. bastante tempo que o senhor não aparece aqui, sua profissão é tão interessante e exigente a ponto de absorver toda a atenção?". Aí ela sempre enrola, né, pra saber por quê. Gosta de estar Uhum, sempre informada do correto, né. Aí a gente não sabe, né, se é porque o Stephen também some muito, é um pouco Uhum. o que a Malu falou, né. Mas ele fala também antes, né, quando eles vão passear no jardim, que é essa hora que eles conversam, que ela primeiro, que ele sente que o olho dela tá sempre onipresente, né, na casa o Uhum. tempo todo, ele tá sendo vigiado por aqueles olhos, ele tem medo dela, né. Sim. sim, eu E também, que ela eu e também que tenho medo ela vai de braço dado com ele, segurando o passo de propósito, né, É. pro Stephen, que tá com a mãe, ir pra frente, ela conseguir fazer o interrogatório dela Uhum. ali atrás, né. Sim. é, Bom, É, aí ela ela pergunta, tá né. desconfiada de alguma coisa, né. Sim. "Não sim, quero tirar conclusões de nada, não suspeito de nada", ela fala, É. né. "Suspeito sim. É só uma pergunta, não emitir opiniões". É claro que ela tá julgando ali 100%, né. Uhum. E aí ela pergunta diretamente do Stephen, né. Pergunta Sim. se ele é responsável pelo Stephen estar, sumido, né, longe de Uhum. casa, ele fala aí ele, como sempre, né, ele dá aquela entregada sem querer, querendo, que fala que não, que ele também não viu ele todo esse tempo, até a noite passada. Uhum. é. Aí ela: E e "Não?". e provavelmente elas acham que, as pessoas que a quem o David apresentou, provavelmente o Stifford tivesse com elas, que Hum. tipo, levam ele para o mau caminho, não vice-versa, né. Isso que eu acho a grande sacanagem, né, porque Eu acho Stifford que foi mais do que você tinha dito, que ele deve ter dito que estava com o David, e não Uhum. é. estava. Foi o que me pareceu também. Exato. Mas talvez ele tivesse em Yarmouth fazendo prejudicando essas pessoas, né, que o David apresentou para ele, que são pessoas maravilhosas, e a tia e a mãe, não é tia, né, é prima, Prima. Sim, enfim, e a mãe vão sempre achar o contrário, que as pessoas é que eram as más influências que o David colocou na vida do santo de Seaford. Ah, é. mas eu não sei não, ela Ela já tá desconfiada, eu acho que ela tem ela perguntou é, muita coisa, né, o que ele anda sim. fazendo, no que auxilia ele aquele cara, Uhum. ela fala mal do Litzmer também, né. Sim. Aham, E aí ele só fala que não sabe e ela pede segredo sobre a conversa. Uhum. é verdade.
Aí depois eu achei curioso também que a mãe dele finalmente, assim, foi mais dessa vez foi mais enfática, né, que ela porque ela esse jeito dela falar é irritante, né. E Uhum. ela fala, manda Muito. falar fala de maneira mais natural, né, tudo ela fica se justificando: Sim. "Não, só quero saber, eu só É, quero ter uma boa opinião, eu só quero, né, corretamente", quer nada, quer fofocar. E ela fala: exato. "Então essa não é minha maneira natural", né, tudo ela fica Ah, nesse gente, discurso. ela é muito chata e muito, tá sempre querendo criar uma armadilha, assim, botar as pessoas Uhum. deve ser muito desagradável jantar com ela e ter que levar Nossa, uma conversação dessa forma, só né. de ler já irrita, né. Gente, já irrita, eu odeio pessoas, assim, que querem, tipo, linguagem corporativa, sabe, pã-pã-pã, mas na realidade querem é só incomodar mesmo, assim. Querem É. falar, falar e não falar nada. Exato, fala, fala, não fala nada. E sempre querendo arrancar alguma coisinha, né. Uhum. E ainda se fazendo de né, de interessado ou alguma coisa, mas só tá ali, você percebe que só quer captar alguma coisa para o próprio É, Uhum. para poder usar depois. Aí depois teve um episódio mínimo esquisito, né, Uhum, sim. que o Stewart fala que ouve ela tocando harpa, mas que ela não toca pra ninguém, né, assim, na É, frente de ninguém. Bem, enfim, eles entram e convencem ela a continuar tocando e o Stewart tem um papo muito esquisito com tem. ela. Também muito. achei. E é interessante o jeito que ele faz essas descrições das relações, né, da Hum. própria natureza humana, assim, e da forma como ele vai revelando as coisas o que está acontecendo e o que vai acontecer, né. Uhum, Ele fala uma hora de que ele na que a forma como o Stifford conduziu a tia para ela se tornar uma pessoa agradável, tipo, que estava muito desagradável aquele jantar e tudo, e ele vai conduzindo e ela se torna mais agradável, vai tocar harpa e tal, mas que aquilo mostra um pouco também desse passado que seria esse jantar, que mostrou que alguma coisa irremediável que ele vai fazer no futuro, né. Ou seja, vai ter um rompimento forte ali, eu acho que pela primeira vez ele deixa claro que ele e o Stifford vão ter um rompimento, né. eu Sim, achei mas ele com a Rosa, ele fala: "Rosa, é, daqui em diante nós nos amaremos isso. muito". E daí pra E frente fala tudo que é ela estranho. permaneceu um anjo. É, É, tudo muito estranho, ficou eu exatamente. não entendi nada aqui, porque aí até Eu a também mãe não. dele fala: "Cuidado que ela não a gente não pode irritá-la. Lembre-se do seu que o seu humor tem mostrado péssimo e não deve ser provocado". Aí eu também já não entendi, e a última página do capítulo menos ainda, porque Não, parece que mas tá tudo antes que ele fala isso, ó, antes que ele fala isso do "amaremos muito", fala pra mãe que isso. ela tornou-se um anjo, e aí a própria mãe ri e fala, pergunta se eu já fora testemunha de uma cena tão incompreensível e despropositada. E Uhum. foi mesmo, tipo, que foi isso, assim, eles se amando. Sim, É, E aí, né, daí eu marquei na outra página, no começo, antes de chegar nisso, que ele fala: "Ela é sempre perigosa", né, ele fala: "Ela é isso. uma faca, uma lâmina, e precisamos de muito cuidado para manejá-la. Uhum. Ela é sempre perigosa". É, também anotei isso aí. Uhum. ela eles 3 ali, né, são estranhos, a É, e mãe, aí o o Stifford Stifford e a Rosa. já faz um alerta ali, né. Não sei se alguma coisa ali antes vocês anotaram, mas ele fala: "Se qualquer coisa algum dia nos separar", falando para o David, né, "pense o melhor de Sim, mim. sim. Por favor, façamos esse trato. Pense o melhor de mim se a vida algum dia nos separar". Aí eu falei: "Ah, que Uhum. raiva, É, aqui Então, tá ele fala tramando". primeiro esse passado irremediável se mostrou claramente quando ele tá com a tia, e a atitude dele com a tia mostra, e aí depois ele fala: "Desde se alguma coisa mais para o final, né, Sim. acontecer". Então eu acho que um pouco desse relacionamento maluco dele com a Rosa, com a mãe, ele viu que aquilo não estava bem, que todo mundo ali é meio perigoso, e o Stifford fala claramente pra ele, né. Então tu vê ali, o Stifford já fez alguma coisa que vai ser que vai implicar ele sabe que o David vai acabar quebrando vai acabar decepcionado e então, vai ter um E já rompimento. e a gente sabe, né, Já baseado no que a gente vai comentar do próximo capítulo, vai comentar,
E como tudo se passou aqui, até o fato dele ter insistido muito para ele passar lá essa vez, para mim foi tipo assim, essa última vez, porque daqui a gente já não vai mais Exatamente. E a última se ver. frase do capítulo 29 é exatamente essa. É como o David está contando a história para frente, ele está falando para nunca Isso. mais. Ah, que Nunca Deus mais. o perdoe, Stephen. Nunca mais tocar sua mão com amizade e amor. Nunca, nunca mais. Então, pronto. Foi a despedida Foi a aí. despedida dos dois ali, da amizade, né? Ou seja, fez alguma coisa e a coisa é grave. Uhum. Né? O David ficar Mas, assim. por outro lado, a gente vai ser poupado dos jantares e almoços na casa do Stephen. Me Da deixavam muito senhorita Darton. nervosa. Me deixavam muito nervosa. Aquelas relações sociais, do jeito que ele descrevia, assim, me perturbava. É. E nós temos então o capítulo 30 com o título aqui da rádio Uma Perda e o da Uma perda Uma também. Perda também. Já começa sem esperança, né? Ai, Eles vai a Armand visitar a Peggot, o Sr. Barks, que está no fim da vida, mas continua abraçado no seu cofre. E no começo tem Ele toda chega a lá, conversa, né, com o Sr. Omer. antes de ir pra lá, ele não fica lá na casa da Peggot, porque ele sabe, né, a situação que É. tá, vai pra uma estalagem, e aí tá tudo fechado, mas ele vê que tem movimento dentro do Homer e Joram, né. E aí ele bate lá e conversa com o Sr. Homer e pergunta se ele sabe como tá o Sr. Barks, ele fala, né, que a situação lá não é boa. E ele E fala aí que ele não eles pode perguntar muito, porque como eles são uma funerária, ela não fica bem ele perguntando toda hora, assim, Toda hora, como é que parece que tá agorando a coisa para ter um cliente, pra né. saber dos business, né. E aí o David se dá conta que realmente, né, tem essa coisa ruim nessa profissão dele, né. Não pode ir lá perguntar como é que tá um amigo, senão a família vai achar, tá agorando. Bom. E aí o Sr. Homer também acaba, né, dando notícias da Emily. E da Fala, misteriosa né, Marta. fala que ela fica cada vez, né, mais linda, continua linda, se não mais linda, que ela trabalha muito bem, se não melhor, que ela continua trabalhando por 6 e que ele ofereceu ao futuro marido dela, né, se ela quiser trabalhar de casa, trabalhar só alguns dias, deu todas as opções, porque ela é muito boa funcionária, ele gosta dela, né. Gosta dos 2, acho que também quer ajudar, né, um casal jovem que vai casar, apesar do cara eles comentam, né, que o cara ganha suficiente, já montou uma casinha, diferente do Tesourinha, tadinho. Já montou uma casinha, tá toda montadinha lá só pra eles casarem e que eles acabaram adiando o casamento, pelas circunstâncias do Sr. Barks, né. Mas E ele quando ele fala que ela tá inquieta ultimamente, né. Sim, E a história da Marta também não fica clara, né, porque ele pergunta e ele diz que ele só fala que é uma história muito triste, muito não tem como triste. não ver isso, mas que como a filha dele tá chegando, ele não quer falar sobre o assunto. Aí entra na hora. E a gente fica mais curioso sobre essa história. Porque eu acho que a história da Marta vai revelar um pouco da história da Agnes, né. Da Emily, né. Da Emily. Ah, da Emily, desculpa. Não, já confundi. A Agnes não. São os 2 crushes do David. Bom, alguma coisa tem. Ele fala que ela anda triste e inquieta, mais do que antes, que ela parece mais apegada ao tio e relutante em deixar o trabalho também, que qualquer palavra faz brotar lágrimas. Mas assim, ela também tá, né, não pelo Sr. Bax, mas pela Peggot tá difícil pra todo mundo, mas a gente sabe que não é só isso, né. Sim. Fala que ela Bom, e aí a filha chega com o marido, a Minnie, né, e aí contam que o Sr. Bax tá de mal a pior, que é o médico que fez o parto do David, tá lá, né. Ele foi desenganado pelas 2 juntas médicas e resta os farmacêuticos envenenarem ele, ou seja, deixarem ele morrer sem dor, né. Às vezes é isso aí, né. E aí o David sabe, né, bom, ouvindo tudo isso que tá nos finalmente, ele também não pode ficar adiando muito e que o Sr. Peggot também tá lá, ele decide que é hora dele ir lá fazer a visita, né.
E o Sr. Peggot recebe ele e tudo mais. A Emily já estava lá com o Ham também. E ele tenta animar ela, né, falando: "Olha, eu sou o Dave, se anima, queridinha". Esse queridinha é horrível, né, queridinha. E tal, mas assim, ela não tá bem, né. Eles estão ali no climão. E É. aí, ele fala: "Tá ficando tarde, o Ren tá aqui pra te levar pra casa". "Que foi, Emily?". Aí ela curva para o tio e fala que quer ficar lá com ele. Uhum. E aí o Ren, não, ele sempre defende ela, né: "Não, ela tá no direito dela, se ela quiser ficar aqui, se ela tá com medo, deixa ela aqui até amanhã, eu fico também". E aí o Sr. Peggot fala que não, que ele é um sujeito casado, que tem que trabalhar e tem que pra ele ir pra casa descansar, pra ele no dia seguinte trabalhar bem. E aí ele sai e deixa lá a Emily, que quer ficar com o pai, né. Uhum. É. Aí tem a E aí frase aqui que ela parecia ainda mais encolhida ao colo do tio, como se evitasse aquele a quem estava prometida. Então aí a gente vê ela tá Aí evitando realmente tá é, evitando o Ham. ele É. é muito legal, né, um cara muito legal, dá pena aí que a gente tá antevendo uma grande sacanagem ah, aí nesse quando falou que estava evitando o cara, eu falei: "Ih, uhum. Sim. deu Tem dedo ruim". será que tem dedo do Stifford? Ah, Aí a gente começa, né, ele acabou de ficar sumido, tá vindo de lá, a Emily tá estranha. Começa a juntar as pecinhas, né. uhum. Aí pra mim foi mas eu fiquei triste já. Só que depois eu esqueci, né, gente, porque e aí o David sobe e ele fica na esperança do senhor Bax meio que acordar, né, que ele já tá meio Uhum. apagado, Tem aqui a e figura. reconhecer ele, e ele dormindo começa a falar. É, nessa imagem ele tá abraçado com o baú do tesouro dele, né. E ele dormindo começa a falar que tem que levar o Dave pra escola. Ai, tão Sim. bonitinho, Ah, né, é assim, muito ele É. bonitinho, Aham. gente, eu acho que não chorei, mas, assim, foi uma das cenas mais tristes que eu já li na vida, eu acho, assim, Uhum. triste bonita, triste. Sim. Sim, bonita triste. E aí eles começam, né, o Sr. Peggot, que é o cara do mar, né, que mora na casa barco, começa a falar da maré. As pessoas não morrem na praia, né, a maré tá levando ele embora. Uhum. Aí ele fala: "A vazante é às 3h30, a água vai ficar parada uma meia hora. Se ele ficar vivo até a virada, vai aguentar até a outra cheia ir embora com a próxima maré". E aí eles ficam ali, né, juntos. A Peggot acha que ele tá voltando em si e o Sr. Peggot fala que ele encontrou a maré. Uhum. Aí a Peggot fala: "Barques, meu querido", e ele fala: "Cip Barques, não tem mulher melhor nesse mundo". O Ah, tio é muito É. bonito isso. ela: "Olha o Sr. Dave". Pois então ele abrir os olhos. Estava prestes a perguntar se ele me reconhecia, quando ele tentou esticar o braço e me disse claramente, com um sorriso tranquilo: "Barques está disposto". Gente, acho que eu vou chorar. Ai, é muito fo Ai. E lá se foi Barques com recusa. ah, Coloquei até é uma muito carinha triste bonitinho. aqui quando eu estava lendo. Eu botei vários corações aqui nessa faixa. No meu ele fala: "E como era baixa a maré, ele foi embora". Ah, que é, e Ai, lá se muito foi Barks lindo. com o recuo da maré. Ah, faz parte, né, pelo menos ele vai liberar o cofre agora. Que maluco. Só tô tentando animar aqui, né. A Peggot vai comprar vários vestidinhos. Ai, É. Pra gente não ai, acabar o ai. capítulo chorando, né. Mas olha, eu Ah, acho que a gente não pode ter muito. Não tá muito bom, assim, porque terminou desse jeito e só o título do próximo É, capítulo já é ruim, eu já fiquei com medo. pois então, gente, uma Ai, perda ainda maior. Uma perda maior aqui. é, então. eu Medo. Medo define. eu não sei, né, não li não, mas Né, também não não, sei. mas eu já tô Quer com dizer, o medo meu já. único palpite é Eu não li porque termina, eu tinha né. certeza que se eu lesse eu não ia conseguir ficar Segurar. quieta. Então eu só li o título É, e parei para poder vir aqui conversar com vocês sem dar spoiler. É, porque o título é não dá pra engraçado, né, deixar de que ler, né. Eu sou muito o boca título grande. ele é um spoiler, mas até a gente
né, saber qual é a perda, a gente não sabe. O do Sr. Barcos é que a gente já estava lá para visitar ele, né, mas Uhum. esse Sim. pode ser Esse vai qualquer ser coisa. esse vai ser uma surpresa mesmo, porque o É. Sr. Barker, a gente sabia que ele estava no final da vida, né. E eu não Aí sei só não se pra tu ver, como não é mesmo tendo um spoiler, né, não faz a menor diferença, porque o jeito que ele conta é tão lindo que, tipo, o spoiler é o de menos ali, né. mas É. Pra o galera que que se o que me preocupa. tranquiliza um pouco é porque não é muito grande o capítulo. Eu já fui ver, falei: "Deixa eu ver se for aqueles A que são perda é maior, mas talvez ela não seja tão ruim não assim, seja né. tão ruim", então eu falei: "Vamos ver, ainda temos esperanças". O que tranquiliza a Tati é que, assim, ó, ela vai acabar aqui, em 2 minutos ela sentou, tomou um café e já leu, e já resumiu, e já leu em 2 línguas e já É. Ai, ah, Ai, gente, que livro maravilhoso, né, Tati? tá Moby Dick muito vai ter que lutar com esse aqui, vai. hein, no fim do ano. bah, pra mim eu já tenho meu eleito, né, você sabe. É. E Uhum. gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa que nossos não pra vocês já sabem. Os nossos próximos encontros vão ser ao vivo. É. Não vai ser pra sempre, mas por um bom período de tempo. É, Finalmente as primas vão se encontrar ao vivo e a cores. Primeira vez. Ai, que alegria. É, vai ser histórico, que alegria, né. muito. Uhum. Tô muito feliz. As primas, não vai ser na Breitstraße, mas vai ser Ainda, um dia ainda. será. Ainda, um dia a gente É, ainda vai fazer essa encontro das primas na Breitstraße, mas vai ter sim. muito conteúdo legal aqui pra vocês, das primas juntas ao vivo. Na As mesma imagem. É a isso. mesma imagem. As primas passeando. É. É, e eu não quero só conhecer livrarias, viu, Né? mas quero conhecer as livrarias também. Sim, elas vão fazer conteúdos novos. Aguardem. Aguardem e confiem. Isso. E não esquece de assinar o canal, passar para frente, indicar para todo mundo, porque a gente precisa aí de mais Do gente para apoio de assistir. É, vocês. o apoio de todo mundo aí. Simone, comente aqui nossos vídeos. Faz tempo que a Simone Quando Não tá sumindo, aparece, né? né, coloca. a Simone tá muito sumida. Então a gente É, precisa de saudades. comentários da Simone e de todos os primos por aqui, e de, claro, toda a nossa audiência. Tá, Obrigado galera? pela companhia, pessoal. É. Até semana que vem, capítulos 31 e 32. Aí, Beijo. beijo, tchau. Tchau.